A paz do Senhor para os nossos irmãos e amigos. Nós estamos nessa noite gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e eu quero compartilhar convosco uma palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Está escrito assim, o texto é bastante conhecido. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu disse, o texto é bastante conhecido, pois trata-se do patriarca Abraão. Nós vemos nesse primeiro texto o nome ainda antes de ser mudado por Deus, Abrão, e depois vem para Abraão. Então o Senhor chamou ele. E tem algumas coisas que é preciso a gente analisar aqui para entender um pouco dessa jornada dele. O Senhor disse que ele deveria sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, sair também da casa do seu pai. Em outras palavras, a promessa era para ele, juntamente com a sua esposa, pois eles não tinham filho, e para os seus funcionários, para os seus servos. E agora ele sai, mas ele sai levando um sobrinho, por nome de Ló, que acompanha o seu tio nesse chamado. Lembre-se, o chamado não era para Ló, as promessas não eram para Ló. Abraão sabia, ele ouviu, ele entendeu muito bem o que Deus dissera, que era para ele sair da sua terra, sair da sua parentela e sair da casa do pai. Para essas coisas que nós vemos, essas promessas que vêm logo no versículo 2 e 3, acontecer na vida de Abraão, era necessário ele estar condicionado com essa primeira parte, estar longe dos seus parentes, longe daquela terra aonde eles habitavam, longe da casa dos seus pais. Sabe, tem hora que a gente às vezes não entende porque, se eu já atendi o chamado, se eu já ouvi o convite, se eu já estou no Senhor, nos caminhos do Senhor, se eu já estou indo para a igreja, se eu já estou até participando das atividades da igreja, me tornei membro do corpo de Cristo, estou seguindo a Jesus, e por que muitas coisas, inclusive muitas promessas, não estão acontecendo na minha vida? Então, eu te convido a prestar atenção e a depois fazer uma leitura minuciosa a partir daqui do livro de Gênesis, na vida desse patriarca. Talvez você descobre alguma coisa de benefício para a sua vida, porque aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os nossos próprios erros. Então, ele precisava sair, mas sair sem levar parente, sair ele e a sua família, aquilo que lhe pertencia, que era seu, para depois o Senhor cumprir essas promessas, dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação, de você eu farei uma grande nação, eu vou abençoar-te-ei, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome,
seu nome vai se tornar grande, conhecido, falado em todo mundo, certamente. Veja, as promessas vai além. E tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Diferentemente daquele texto de Deuteronômio que diz: a bênção vai te acompanhar, a bênção não, você será uma bênção. Aonde ele chegar, a bênção chegou. Aonde ele colocar as mãos, está ali a bênção de Deus. Que promessa gloriosa tinha esse homem, que promessa maravilhosa. Mas é só isso? Não, tem mais. Eu abençoarei os que te abençoarem, as pessoas que abençoarem você, as pessoas que de alguma maneira abençoar, te ajudar, as pessoas que de alguma maneira cooperar na sua vida, certamente serão abençoados. Que promessa gloriosa, meus irmãos e amigos que me ouvem nesse instante. Então o texto das Escrituras chega a dizer que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta será galardão de profeta, e aquele que dá um copo de água fria para um dos pequeninos do Senhor, de maneira nenhuma ficará sem galardão. Portanto, o trabalho que você faz, a ajuda que você faz, o benefício que você faz a um verdadeiro servo de Deus, uma serva de Deus, certamente Deus vai retribuir para você, para a sua família e talvez para a sua geração que vem depois de você. Então, ele diz: eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem. Mas aí tem outro lado da moeda: eu amaldiçoarei as pessoas que te amaldiçoarem. Entra outra questão importante. É preciso cuidado para as pessoas que gostam às vezes de amaldiçoar os outros, de maldizer os outros, de praguejar os outros, de desejar o mal para os outros, porque pode você estar fazendo isso com alguém que é uma bênção de Deus, é alguém que é abençoado. E Balaão um dia disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que o Senhor Deus já abençoou. Então ele disse: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoares. Não se preocupa, como verdadeiro servo de Deus, não precisamos amaldiçoar ninguém. O nosso dever é abençoar e abençoar. Porém, aqueles que amaldiçoarem, as maldições deles certamente voltarão para eles mesmos. A nossa boca deve ser para abençoar, para ajudar, para profetizar vida e vida com abundância. Abençoa, ora pelos seus inimigos, ora pelos que te perseguem, clame a Deus, jejum a Deus, e Deus mostrará verdadeiramente com quem Ele está, verdadeiramente que Ele tem cuidado da sua vida, da sua casa e da sua família. Nós vemos que ele andou muitos dias. Uma das vantagens que tinha o patriarca era que ele sempre estava fazendo altar, ele sempre estava edificando altar e orando a Deus, invocando a Deus. Esse homem estava sempre edificando altar. Como está o seu altar? Como está o seu altar? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Como está o seu particular com o Senhor? Como está o seu altar? As pedras se desmoronaram? O seu altar está quebrado? As pedras estão espalhadas? Altar quebrado não tem como ter resposta de oração. Altar desmantelado não tem como Deus estar respondendo. Eu aconselho você nessa noite: verifique as pedras do seu altar. Faça como Elias naquele dia que ajeitou as pedras, arrumou a lenha, para depois clamar a Deus em oração. E aí vinha resposta do céu. Abraão, de volta e meia, nós encontramos ele edificando altar, invocando ao Deus Todo-Poderoso.
é mais do que nunca hora de nós invocarmos aquele que tem todo poder nos céus e na terra. Não sei o que você está passando, qual a sua situação, mas invoca a Deus. Ajeita o teu altar, arruma as pedras do teu altar, ajusta a tua vida em comunhão com o Senhor e clama a Ele, e Ele vai responder as tuas orações. Então, muitos dias ele passou nessas caminhadas, mas estava faltando uma coisa para todas essas bênçãos se acontecer na vida de Abraão. Entre meio, ele teve dificuldade, desceu para o Egito, teve problema, enfrentou crise em meio à fome, mas tinha uma situação que precisava sair da vida dele. Ainda estava Ló acompanhando, o parente acompanhando não estava correto, ainda estava faltando alguma coisa. Dá uma olhadinha, será que não está faltando você deixar alguma coisa para trás, que não era para ter vindo, que te acompanha há muito tempo, alguma coisa que está aprendendo, impedindo a plenitude de Deus na sua vida, impedindo a bênção completa de Deus na sua vida, impedindo que verdadeiramente você consiga ver os horizontes de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você. Faça uma análise hoje mesmo. Será que tem algum Ló te acompanhando por aí afora, atrapalhando a bênção de Deus, impedindo as promessas se cumprir? Ele fez promessa, mas tinha uma condição, ele tinha que sair da terra, sair do meio dos parentes, sair da casa do pai. Ele saiu levando alguém, até aquele dia conhecido nosso, em que teve contenda, briga entre os pastores de Abraão, que cuidava do seu rebanho, e os pastores de Ló, porque a terra estava pequena demais para os dois. Então Abraão chega pacientemente ao seu sobrinho e diz: olha, nós não podemos mais continuar junto, a terra está muito pequena para os nossos rebanhos, você tem o direito de escolher, meu filho, pois nós irmãos somos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Quem tem a promessa de Deus não tem aquela usura para querer escolher. Quem tem a promessa de bênção de Deus na vida não é ganancioso, pois ele sabe que a bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. E mesmo no deserto, Deus faz ele florescer. Mas parece que eu vou ficar com a parte mais ruim. A minha parte não foi a parte boa, mas lembra-se, é a bênção de Deus que faz a diferença. Meu irmão, minha irmã, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Alegra-se no Senhor, e a bênção da multiplicação pode acontecer imediatamente na sua vida, na sua casa. Esteja do lado de Deus, esteja com Deus. Ló escolheu as campinas do Jordão, que disse para o lado de Sodoma, que a Bíblia diz que parecia o jardim de Deus. Cuidado com as aparências enganam. Ele escolheu essa parte, e então, como ele escolheu, restou o outro lado para Abraão. Mas quando se foi Ló, então Abraão ergue os olhos para o lado que restou para ele, e Deus faz promessa, renova as promessas na vida dele, e a partir daí nós percebemos que coisas gloriosas começam a acontecer na vida desse homem. Nós não queremos que o nosso vídeo fique um tanto longo, mas queremos encerrar por aqui dizendo que Deus tem algo glorioso para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Nesse texto aqui, nós vemos até a respeito de Cristo, quando diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa messiânica, a promessa acerca de Jesus, que veio para abençoar todas as famílias da terra. Nessa noite, meu irmão e amigo que me ouve nesse momento, você às vezes lamenta porque tem promessa de Deus, Deus já prometeu algo para a sua vida,
mas quem sabe você está fazendo com que isso se atrase, isso demora. Dá uma olhada à sua volta, à sua esquerda, à sua retaguarda, para ver se não tem algo impedindo o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Você ainda está preso com alguma coisa que trouxe do mundo, que te acompanha, que te arrasta. Se desprenda de tudo e se jogue inteiramente nos braços do Mestre, e deixa Ele fazer a sua vontade, e sai edificando altar, sai invocando o nome do Senhor, e Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle na sua vida. Eu vou te abençoar grandemente, vou engrandecer o teu nome. Tu serás uma bênção. Você crê? Então ora comigo nesse momento. Eterno e soberano Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus abençoador, Deus que promete e cumpre. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas a entender o teu querer e as suas promessas, e a se colocar na brecha, a edificar altar, a clamar ao Deus do céu, para que possa ter vitória em tudo, Senhor. Eu te peço a tua bênção em favor dessas vidas, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida agora e para sempre, em nome de Jesus.